Bom, como eu estou vendo, tem várias áreas aqui, né? E eu não vim aqui, preparado, eu não vim aqui com intenção de dar aula, né? Eu vim aqui com a intenção de discutir um pouco, já que tem tantas atividades também, tem algumas que são problemáticas ainda em design, né, com função, e a gente vai discutir tudo isso aí. Eu trouxe várias possibilidades de mostrar na tela alguns assuntos, etc. Eu quero é mostrar qual é o processo que deve movimentar a cabeça do design na sua apresentação, na sua evolução, no seu conceito do que seja problema de design, né? Nós temos várias, como vocês apresentaram, nós temos várias situações, inclusive marketing, de design inteligente, moda, tudo isso, etc., que são coisas práticas e possíveis de serem utilizadas. Mas eu quero fazer uma conversa com vocês, eu não quero dar uma aula porque eu não vim preparado para saber exatamente qual é o grau de conhecimento que vocês têm. Então vamos, façam perguntas, vamos mais ou menos indicar algumas situações onde vocês podem naturalmente assimilar certas coisas, mais no sentido assim da tecnologia do design, né? Do conceito do design, que é muito mais abrangente do que branding, do que a publicidade, do que todo esse tipo de coisa que a gente conhece, mais ou menos nesse sentido. Eu queria dizer que a gente já fez um aquecimento no carro e eu já expliquei para ele que vocês estão muito felizes com a presença do Alexandre Bonner aqui na FAO Maranhão hoje. Até o momento, né? Até o momento. Ninguém sabe ao final, né? Agora quero dizer que hoje é dia 29 de setembro, a primavera se iniciou, né? Então nós estamos num momento muito bonito do ano e a presença do Bonner é muito querida para nós, em função já do curso que vocês estão fazendo. Eu já expliquei para ele que vocês leram o texto do Luiz Magalhães, o que o desenho industrial pode fazer pelo Brasil, pelo país, né? Por uma nova conceituação em ética do design, que foi o discurso que a Luísa fez em 1977 lá na ESO, e que o Aloysio menciona a escola de Urno, e que vocês tiveram chance de discutir, debater e aprofundar um pouco esse modelo pedagógico, que muitos de vocês são docentes, têm grande interesse no ensino, além de serem também alunos, né? E que a presença dele é muito importante para nós, por todo o conjunto da obra do Bonner, que é um profissional extremamente importante para o Brasil na área do design gráfico e que teve a chance de se formar na escola de Urno e de ser docente da ESO, de ser um dos fundadores, dos docentes fundadores da ESO, ter convivido com os pioneiros do design, ele próprio, não é, um pioneiro que tem um legado imenso para o país, e é mais ou menos nesse contexto histórico das leituras que vocês fizeram, que eu acho muito importante abusar do voo. Como eu sei que, apesar dele dizer que talvez não vão sair tão felizes, mas que todos nós estamos felizes, já ficou com um vinho na casa dele, na geladeira, e que talvez vá nos convidar depois para tomar junto com ele. Uma palavra do voo. A garrafa era só desse tamanho, não dá para todo mundo. Bom, eu posso falar várias coisas sobre design desde que ela apareceu aqui no Brasil. E eu não sei se devo falar alguma coisa da minha história, mas todo mundo acho que já conhece, né? Não, acho que a sua história é bom começar um pouco também. É mesmo? Começando por aí é bom. Então vamos para 1828. Bom, eu estou atualmente com, eu já falei para vocês, com 90 menos 4.
e já tive muita atividade aqui no Brasil, quer dizer, eu praticamente nasci aqui no Brasil, tive a possibilidade de aqui no Brasil ir para a Alemanha, me formar lá, e além da Alemanha tenho um certo reconhecimento internacional na área de design, porque o tipo de design que eu faço não é uma coisa assim, mais ou menos, que está embutido na moda, nem nas atividades necessárias de se apresentar com novos conceitos de design, que às vezes esses conceitos são modificados na intenção da própria natureza do design. Elas são desfocadas nesse sentido porque é uma necessidade de mercado, onde as pessoas querem aproveitar esse mercado, então começa a inventar certos nomes que são mais ou menos atual. Eu não sei se posso ler alguma coisa, gostaria de falar sobre o signo e significados, e depois do conceitos, eu vou mostrar alguns trabalhos, do conceito do processo criativo, que para mim é a coisa mais importante que tem esse sentido dessas coisas. Vocês vão ver, vão se surpreender com muitas coisas, ou não, mas eu espero que vocês saiam com um tipo mais ou menos conceitual do design. Vocês aqui têm muitos professores que atuaram, colegas meus que estão ativos, quer dizer, o Portugal, ele dá aula para vocês aí, não? Não é para a maioria, né? Para o Portugal, o Bezerra, também alunos meus, estão sempre aqui, e também tem um rapaz que acompanha o Portugal, vem junto, etc. E também ele atua aqui, que são mais ou menos o que mais atualmente se aproximaram muito de mim. Então eles defendem muitas coisas. O Portugal tem uma atitude sempre contra o que a ESTE está se movimentando, tudo. A gente não pode ser muito radical nesse tipo de coisa. O conceito de informação sobre design, naturalmente, muda muito com o mundo, mas o processo todo, ela continua desde que a gente conhece, a gente tem consciência, desde Pitágoras, vamos dizer. O mais longe que eu posso ir no momento é Pitágoras. Pitágoras, vocês sabem quem foi, quer dizer, foi um matemático, etc., que fez um novo conceito da geometria, da física. Naquele tempo ainda não tinha física, mas a geometria já existia. O conceito dos significados dos elementos projetuais, inclusive dos elementos que têm relação com o homem. Que nós fazemos coisa para o homem. E quando a gente faz coisas para o homem, a gente tem que obedecer o que o homem consegue perceber, tanto no inconsciente coletivo, que vem desde Pitágoras, Fibonacci, Vitruvio, Leonardo da Vinci, tudo isso, etc., que é muito importante a gente saber qual foi o conceito e quais são as percepções que devem aparecer dentro desses conceitos. Não só de Pitágoras, Vitruvio, Leonardo da Vinci, Dürer, tudo isso é mais da própria natureza. Nós somos um produto da natureza, que a gente tem uma formação que a natureza nos dá de proporção, de representação, de apresentação, de conceito, de visibilidade, de conceito, de significados que nós temos. Todos nós temos um conceito mais ou menos de Pitágoras, de todos nós. Eu vou mostrar para vocês certas coisas que mais ou menos está dentro desse coisa. Talvez podemos até já começar a mostrar, porque no conceito da criatividade, esses são os elementos muito importantes para a gente poder atuar dentro da profissão que nós estamos escolhendo. Não só a profissão do desenho,
na proporção do conceito do que nós somos e como nós nos representamos, como nós somos reconhecidos pela função que existe em nós, natural, que não é todo mundo que entende, mas todo mundo percebe esse conceito, esses significados que a gente tem dentro desse conceito intelectual, de movimental, quer dizer, de natureza, etc, etc. Isso tudo em termos do nosso inconsciente coletivo. Todos nós sabemos, todos nós, pelo menos, percebemos em algum momento da nossa vida do que aconteceu no mundo. Tudo que aconteceu no mundo está representado no mundo atualmente em qualquer tipo de coisa, na mesa, no lápis, no cinema, na cor, na linha, etc, etc. Tem uma razão de ser. Como é que ela funciona, no sentido de ter uma relação com o homem. Então nós temos aqui Platão, 427 anos antes de Cristo, que fez as primeiras considerações sobre as proporções, das figuras geométricas que existiam. Depois veio Euclides, após 380 anos de Cristo, também fez um tipo de relação, sempre acompanhando as proporções que existiam nesse momento. Todas essas proporções que existiam foram retalhadas por Fibonacci, Leonardo Fibonacci, um italiano. O pai era como é que se diz, vendedor de produtos, etc., e ia muito para o Oriente. E o Fibonacci foi uma vez junto com ele para o Oriente, onde ele percebeu que toda a linguagem do Oriente, inclusive os números, as figuras e tudo, eram feitas de maneiras proporcionais. Certo? Então, isso foi mais ou menos em 1200 ou 1300, que depois influenciou Leonardo da Vinci e influenciou atualmente em Le Corbusier. Seguinte. Leonardo da Vinci, quem fez esse programa que estou fazendo foi a Siemens. A Siemens fez uma reestruturação do conceito visual deles, do conceito de materiais, conceito de comunicação, conceito de produtos, dentro de toda essa filosofia, desse inconsciente coletivo que já existia entre nós, até chegar ao consciente real que nós vivemos e que nós aproveitamos todas as experiências dos conceitos que a humanidade apresentou. Leonardo da Vinci, então, foi o primeiro a apresentar a figura do homem, que vinha com a influência de Vitrúvio, que o homem era uma figura que dava todas as proporções que existem no mundo, qualquer tipo de proporção, tanto do elemento material como do elemento visual, leitura, tudo isso, etc., a parte da figura da proporção humana. Então ele fez um homem, o homem ele deu a definição que o homem parte do quadrado, depende do círculo. Então, mas sempre com o centro no umbigo. Então, toda a proporção é feita mais ou menos nesse sentido. É claro que existem pessoas deformadas, pessoas formadas, mas sempre as proporções são baseadas nessa intenção seguinte. Eu estou apresentando mais ou menos rápidos, só para vocês terem a noção. Isso depois vocês vão estudar, quer dizer, vocês estudam. Eu não sei se as faculdades conseguem dar aula sobre isso, mas é uma coisa muito necessária nesse sentido. Então aqui nós temos Leonardo da Vinci, temos Dürer, que também participou disso aqui, temos também Luca Pacioli, Vitrúvio, etc, etc, que todas as coisas. Seguinte, o homem, todos nós, temos dois olhos, nariz, testa, etc, etc. Então vocês pegam na cabeça de cada um, todos que estão aqui, vocês veem que a testa é uma proporção 1, o nariz é a proporção 1 mais 1, 2, e o queixo é a proporção 1 mais 1,
3, certo? Os olhos são 3, formato, que também está dentro do formato da cabeça, repetido 3 vezes. A orelha, a testa, a orelha, pega o nariz e a boca e o queixo. Então, assim, todo o corpo vai seguindo todo esse tipo de proporção. Nada é feito aleatoriamente. Se for feito aleatoriamente, você vai ver que o cara é deformado. Né? Não só o cara é deformado, toda a natureza é deformada se não tiver esse tipo de impressão, etc. Então, mais ou menos assim, isso vocês podem depois acessar essas informações em vários livros, várias informações que tem. Toda biblioteca existe mais ou menos esse tipo de coisa. Eu não sei se todas as bibliotecas de design têm toda essa. Para mim, inclusive, foi muito difícil aprender tudo isso. A gente aprendeu, a gente se liga imediatamente porque a gente está ligado inconscientemente em todo esse processo de evolução humana. Tem alguma pergunta sobre isso? Estão em dúvida sobre isso? Então é o seguinte. Dürer, junto com Leonardo da Vinci, quase mais ou menos na mesma época, também se desenvolveu na coisa. Dürer foi o primeiro a apresentar a tipografia, a letra, dentro do conceito da proporção geométrica, da proporção natural, etc. Então ele fez esse tipo de letra que a gente conhece, que foi feito mais ou menos com a intenção do Dürer. Dürer também trabalhou no elemento humano seguinte, para apresentar todas as proporções que o homem tem, não só no homem, como o Leonardo da Vinci apresentou, mas também na criança, na mulher, e tudo isso que tem outros tipos de proporções. Né? Na tipografia, tudo isso, etc., na cabeça, né? nas deformações, inclusive, nas formações, tudo isso, o Dürer deu esse conceito. E esse conceito está registrado. Nós podemos ter informações sobre todos esses tipos de conceitos dentro das filosofias de Leonardo da Vinci e de Dürer, que são praticamente os mais importantes que nós conhecemos hoje. Seguinte. E Le Corbusier, que foi nesse século, e também trouxe toda essa possibilidade de a gente poder desenvolver todo esse conhecimento da estrutura, do conceito, das proporções, etc., dentro da própria natureza. Seguinte. Le Corbusier fez as cadeiras que vocês conhecem, a arte foi seguindo também com Botticelli, com Mondrian, com Max Biel, com a arte concreta, etc., com a cadeira, tudo que o homem foi usado, sempre foi usado em proporção a proporções humanas. Nada foi feito fora do humano, porque se você faz uma cadeira que o homem não consegue sentar, entendeu? Então ela fica totalmente distorcida e sem função nenhuma. Porque existem duas coisas, ou você faz uma coisa com função e de uso do homem, ou você faz uma coisa de função e uso comercial. Certo? No uso comercial, às vezes não tem relações nenhuma com as proporções humanas, nem a relação com o homem. Tem as coisas com o bonito, lindo, maravilhoso, etc. Mas eu não consigo sentar, mas eu posso pôr numa sala e ver, todo mundo acha que é bonito, etc., mas ninguém consegue sentar. Se sentar, dá contorções totalmente deformadas do homem e não consegue ver. Seguinte. Fibonacci trouxe essa proporção áurea que nós conhecemos das proporções de 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 5, 8, etc., toda a proporção que a gente conhece, inclusive da música, do desenho, das flores, do vento, do pingo, etc., tudo é feito dentro dessa proporção. Tudo, vocês podem até medir uma folha, como é que ela representa dentro dessas proporções, da proporção de Fibonacci, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 5, 8,
etc, etc. Fibonacci, então, foi mais ou menos o que trouxe uma consciência relativa e funcional para o nosso conhecimento de movimentação e de relação humana. Seguinte. E na matemática ela está muito escrevida. Tem o quadrado é dividido em 2, etc, etc, todas essas proporções. Eu não vou dizer exatamente o que sou, porque eu vou chatear vocês, mas o número áureo, etc, é feito dentro também desse tipo de proporção. Tem alguma pergunta aí? Hein? Estou falando um monte de besteira? Seguinte. Isso, flor. Tudo que vocês veem na natureza, essa flor aqui, como é que chama isso aí? É todo ele feito na proporção áurea. 1 mais 1, 2, etc. Toda música é feita nessa proporção. Todas as plantas são feitas nessa proporção. Toda pessoa que nasce é feita dessa proporção. Toda pessoa que pinta é feita dessa proporção. Toda pessoa que nada é feita dessa proporção. Toda pessoa que fala bobagem é feita dessa proporção. Todo ele é feito dentro da própria natureza, não só aqui real, como feito na natureza do espaço que está sendo envolvido por nós. Certo? Seguinte. Instrumento musical. A música. Todo é feito dentro desse instrumento. O piano, 2, 3, 5, 8, oitavo, né? Oitavo, tudo da música, tudo é feito dessa coisa. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não vou dar aula de geometria, aula de matemática, nem isso. Isso existe, vocês ficam sabendo que isso existe, todo mundo deve saber que isso existe, mas precisa ler sobre isso e viver sobre isso. Seguinte. O dedo que vocês têm, olha o dedo de vocês, você tem uma unha. A unha é 1. A unha, a primeira antelha é 1 mais 1, 2. A segunda antelha é 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 5. Até lá embaixo você consegue fazer dentro dessa proporção áurea. Está na cara. Pega a unha que está em vocês. Certo? Está no homem, está no espaço, está em todo lugar. Essa proporção é real, existe, a gente tem que saber. E quando a gente trabalha no design, a gente tem que saber conscientemente de tudo isso para poder produzir. Eu vou mostrar alguns exemplos de alguns trabalhos que foram feitos assim nesse sentido. Todos os trabalhos devem ser feitos nesse sentido, porque senão não há uma razão prática de fazer certo tipo de elementos. Seguinte. O dedo que eu falei para vocês, né? O primeiro, a unha é 1, o primeiro antelha é 1 mais 1, 2, o segundo é 2, 3, 5, e vai crescendo no corpo humano. Então, eu vou apresentar para vocês um tipo de trabalho onde esses elementos são mais ou menos baseados e estruturados. Eu não sei quanto tempo a gente tem para ficar aqui, até as 5 horas da tarde. Eu vou apresentar as coisas assim, mais ou menos. Eu estou apresentando mais ou menos as coisas principais, que leva desde o inconsciente até o consciente. Né? O consciente que a gente conhece hoje, que você conhece, está uma coisa consciente, vocês sabem e planejam nesse consciente. Mas estão baseados só no inconsciente que vocês não aprenderam, mas vocês percebem. Todo mundo percebe isso, seja em qualquer nível cultural. Você tendo a vista, tendo os sentimentos, tendo a respiração, tendo a noite, o dia, as flores, etc. Vocês percebem isso. Talvez vocês não possam explicar exatamente tudo que é isso. Por isso precisa estudar
tudo que é isso, porque existe uma razão lógica para ser as formas que o mundo são apresentadas. Inclusive os equipamentos são mais ou menos executados dentro desse conceito. Tudo é feito dentro desse conceito. Senão, não existe nada que você pode fazer. Você pode fazer, eu vou falar uma coisa estúpida aqui, você pode fazer uma poltrona, como é que chama aqueles rapazes lá? Você pode fazer uma cadeira do Campani, vocês acham muito bonitos, vocês não conseguem sentar. Entendeu? Então são esses conceitos que a gente vê. Eu estou fazendo uma crítica, mas é uma crítica, não é uma crítica comercial, nada disso. É uma crítica de conceitos que existem no homem, fazem muitas coisas nesse sentido, etc. Que a publicidade e a necessidade de a gente fazer alguma coisa e ganhar dinheiro, vocês ficam inventando certas coisas. Posso encher o saco de vocês lendo uma coisa aqui? Hein? Então, signos significados. Atualmente, um grupo de profissionais de publicidade, merchandising e design, principalmente da área de embalagens, vem com insistência difundindo uma nova atividade que denominam branding, administration ou gestão de marca. Existe, é claro, a boa intenção de levar aos empresários o cuidado que deverão observar ao divulgar sua empresa, seus produtos, enfim, sua marca que, sem um bom gerenciamento, não atinge de maneira positiva a percepção de seus consumidores e usuários, com identificadora de qualidade, além de não trabalhar para um posicionamento e consequentemente produtividade no competitivo mercado de consumo, produtos e serviços. Isso, em geral, vem mudando totalmente o conceito do design. Então você ouve falar branding. Branding vem do conceito de marcação. Branding foi surgido na cultura agrícola da Europa, da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc., onde você marcava o nome do gado. Você fazia uma figura e queimava a vaca e que dava um significado de quem pertencia esse gado, etc., etc. Branding é isso. Hoje não pode fazer isso com marca, não há a possibilidade de branding. Você pode usar assim, aleatoriamente, intelectualmente, etc., mas não como profissão. Eu não posso fazer profissão de branding hoje. Entendeu? Eu tenho que fazer signo, como sempre foi feito, desde as letras, os alfabetos, etc. Então vamos a... Tem aqui cases. Eucatex é um tipo de material que todo mundo conhece, quer dizer, foi criado mais ou menos nos anos 60, 70, e eles tiveram sempre um tipo de problema. Quando a gente faz um trabalho, a primeira coisa que a gente pega no trabalho, a gente estuda quem é que faz esse tipo de produto. Branding, Eucatex é uma fábrica de material acústico, certo? E qualquer tipo de material que eles fazem, a função é acústica. Então, existem firmas no mundo que usam a informação que são materiais acústicos, e a Eucatex também teve a intenção de fazer um nome nesse sentido. A gente verificando o que foi feito no exterior, nenhum chegou ao momento de dar um significado desse tipo de produto. Que coisa que eles fazem, tá certo? E quando a Eucatex se manifestou de apresentar esse tipo de coisa, começou também a usar o nome Eucatex, mas sem uma função do produto. Vai chegar mais perto
mais ou menos isso, apresentando o teto, a parede e o assoalho como produto acústico que eles fabricavam. Aqui no exterior, o que chegou mais perto foi esse triplex, que é mais ou menos um negócio que você joga uma pedra no lago e os lagos se afastam, né? A gota se afasta, etc., proporcionalmente, etc. Então foi o que mais chegou. Então a gente começou a estudar o seguinte: como é que poderia ser feito esse tipo de significado? Então a gente pegou a coisa, como é acústico, o ouvido, a orelha seria o elemento mais necessário para usar. O ouvido e a orelha serve para que nós podemos dar um significado ao que nós ouvimos, porque o que nós ouvimos, o barulho que vem de fora, entra na sua cabeça, entra no cérebro e o cérebro dá o significado de coisa. A mesma coisa com a letra, a mesma coisa com a cor, a mesma coisa com a flor, a mesma coisa com um cometa, alguma coisa com cachorro, alguma coisa com galinha, etc. Os olhos, eles enxergam, veem, mas não veem. Só vê quando chega no cérebro. Então o Brasil foi descoberto mais ou menos em 1500 lá na Bahia, em Trindade, né, no São Cimento. Quando chegou os barcos, os índios não sabiam que tipo de coisa que era aquilo, que bicho que é esse que vem vindo. Eles nunca viram barco na vida. Eles viam um bote. E quando o barco começou a chegar, eles viram que as pessoas desciam do bote, e eles viram que, bom, é um bote com outra natureza, com outro significado, etc, etc. E eles conseguiram ver os olhos, a orelha, como é que chama? O sentimento de textura, tudo isso, etc. Vai para o cérebro, e só quando vai para o cérebro a gente consegue dar o significado a eles. Então a gente pegou a orelha, por um momento, que tem uma forma mais ou menos espiralada, que segue, entra o som, entra o barulho aqui, que vai ser depois ainda condicionada a um outro tipo de espiral, né, que vai dar mais ou menos o conceito de que tipo de barulho eles veem. Então eles vão desde isso aqui, que tem mais ou menos a forma de Fibonacci, até o labirinto que tem uma forma de Arquimedes. Essa forma de Arquimedes existe até na Mangueira, certo? Tudo isso, etc. Seguinte. Então a gente usou o Fibonacci, que é essa forma da orelha, do desenho da orelha, forma geométrica que você consegue ver, que é 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, etc, etc, etc. Então a gente pegou essa forma seguinte, junto com Arquimedes, que é o que desenvolve, que ele limpa o barulho, no sentido de dar um significado a esse barulho quando chega no cérebro. O cérebro do homem é a coisa mais importante que tem, que o cérebro vê, sente, entende e dá significado. É um labirinto como um labirinto de jardim. Você entra no jardim, às vezes não sabe como sai, mas tem saída. Certo? Então a gente atravessa o jardim até achar a saída. O som é a mesma coisa. Está tudo engraçado, não é? E a gente usou esses elementos seguintes para fazer o significado de um E com forma da orelha, com espessura da orelha, com formato da orelha, e a gente estudou para desenhar, porque a gente não sabia como é que era, então a gente precisa saber qual é o formato que deve dar, qual é a proporção que deve dar, como é que deve dar o significado desse sinal. Seguinte. E isso ficou
a marca da Eucatex no sentido do acústico. Quer dizer, é uma forma que tem uma forma, naturalmente é estético, etc., mas não é só estética, tem uma função, tem um significado necessário para ter qualquer coisa que a gente comunica e fique na nossa memória, na nossa inteligência, na nossa percepção. Seguinte. Então, a partir de um quadrado, a gente desenha uma proporção geométrica. Dentro da proporção geométrica, desenhamos círculos. Dentro desses círculos, fizemos a forma seguinte. Não é um desenho aleatório, bonito, lindo, bacana, etc. Pode ser bonito, lindo, mas não é aleatório. Tem significado, tem produção. Não pode ser imitado sem usar esse tipo de proporção. Ela tem uma razão de ser. Eu fico falando das coisas, às vezes eu esqueço de falar certas coisas, vocês perguntam. Tá? Perguntam, porque eu estou aqui para isso. Seguinte. Houve duas modificações durante todo esse tempo, em 67, quando a marca foi construída, e em 2008, quando a marca foi reestruturada. Ela foi reestruturada porque houve alguns problemas no sentido da gente fazer uma informação visual, inclusive do alfabeto que a gente construiu para a Eucatex. Seguinte. A gente usou como uma consequência do desenvolvimento do alfabeto humano, tá certo? Na Alemanha, todos os livros eram escritos em gótico, até a Segunda Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra Mundial, os alemães da Bauhaus, que já estavam mais ou menos introduzidos nessa consequência da percepção geométrica, científica, no sentido, começou a fazer certo tipo de modificações. Uma das modificações foi o Futura, foi feito em 1928 por Paul Renner. Certo? Esse Futura entrou dentro do significado da proporção da escrita, mais ou menos com uma inteligência, de uma possibilidade de usar esse tipo de alfabeto, não só dentro do desenho que o homem faz, mas do produto que o homem constrói. Chumbo, metal, desenho, etc, etc, etc. Seguinte. E ele fez um alfabeto para Eucatex, baseado no E da orelha. E a gente usou, dentro desse E da orelha, uma construção de fazer uma palavra com todo esse tipo de função. Nessa palavra, ele teve uma necessidade de fazer uma consequência auxiliar, seguinte. Aqui a construção, como é que foi feito, tudo é feito geometricamente, tudo é feito administrando todos os elementos visuais, porque não pode ser uma consequência, eu estou com fome hoje, eu faço quadrado, briguei com uma mulher, tal, etc., de acordo com a função das necessidades do produto, das informações, etc. Seguinte, todas as letras foram construídas dentro desse desenho da orelha, pelo Eucatex. E todo tipo, só caixa baixa que foi construído. Seguinte. Eu estou mostrando aqui praticamente toda a construção, como é que a gente pensa, a gente não desenha isso esteticamente, a gente tem que desenhar esteticamente e funcionalmente. E a relação com o signo e mais a palavra, que não pode ter o mesmo tamanho, porque ela tem umas funções diferenciadas, etc. Mas elas estão proporcionais. Né? Seguinte, que você vê a construção, o conceito de colocar isso aqui
isso aqui dentro de um alinhamento, dentro de uma função de linguagem. Que linguagem também é uma coisa essencial para poder ler, para poder saber, para poder ouvir. E houve uma necessidade de fazer uma modificação, porque existiam produtos que eu necessitava de usar a mesma tipografia, mas com outro tipo de função. Um era cheia e outro era linear. Seguinte. Então foi feita também uma tipografia linear para dar outro significado. Quer dizer, eu uso o produto Eucatex e eu uso o nome do produto Eucatex, que é um nome de fantasia, usando uma segunda intenção de informação. Seguinte. E também foi feito todo o alfabeto desenhado, linha por linha, ponto por ponto, proporção por proporção. Então esse é mais ou menos um exemplo para vocês como é que deve ser usado o design na apresentação das referências que a gente tem que dar. Eu posso mostrar depois outros, mas por enquanto nós podemos ficar aqui discutindo esse tipo de coisa. O que vocês viram de bom e o que vocês viram de ruim dentro desse trabalho. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer algum comentário? Não é exatamente sobre esse trabalho, Sim. mas é que, ao meu ver, um trabalho como esse, ele evidencia, acho que, muito o design como processo. Então, o resultado ele acaba sendo, entre aspas, uma mera consequência, que ela é decorrente de todo um processo que ele é extremamente estudado, ele é extremamente articulado. E o que eu vejo, na verdade, e isso, a gente aqui está num local privilegiado, a gente consegue discutir isso, mas infelizmente acho que hoje em dia, aqui eu não conheço outras realidades, mas aqui no Brasil é muito difícil esse entendimento do design como processo. Então fala-se muito do design como produto, como desenho, mas tem-se um raso entendimento do design como processo. Então eu queria saber da parte do senhor, assim, se o senhor acha que realmente falta esse entendimento e o que aconteceu para que... Porque quando a gente acabou lendo um texto que falou sobre o início do design aqui no Brasil e tudo mais, então veio essa questão do processo. Então o que aconteceu que se perdeu? Por que a gente chegou hoje num patamar ou numa realidade onde que essa questão do processo, porque muita gente olha e não faz ideia. Percebe essa questão, a gente faz essa analogia com o ouvido, mas muita gente não consegue compreender que isso é decorrente de um estudo, isso é proposital. Então por que é tão difícil a gente discutir o design como processo, eu acho, hoje em dia? Porque o caminho é desvirtuado do design, porque você tem que vender e ganhar dinheiro. Você pode vender e ganhar dinheiro fazendo tudo dentro desse processo. Por exemplo, você casa com um rapaz e com o rapaz você vai ter um filho. Como é que vai ser esse filho? Ele está dentro do processo. Ele vai nascer dentro da proporção, vai nascer com a proporção, vai nascer com significado, com o nariz tal, etc., a religião tal, etc., etc. Então eu não posso mudar como vou fazer meu filho. Eu posso fazer um monstrinho de história em quadrinho, entendeu? E fica bonitinho e vender esse monstrinho de história em quadrinho e ganhar um dinheirinho para esse monstrinho de ganhar. Mas ele vai ser infeliz, esse monstro. Ele não vai conseguir viver direito, entendeu? Então, isso tudo tem que ter dentro da consciência. Você é capaz de fazer. Eu trabalho nisso há 60 anos, né? 60, 70 anos, desde criança, 90 anos, tá? E estou sempre modificando. E eu fiz todos os trabalhos que eu fiz, nenhum parecido um com o outro, mas todos eles dentro desse processo. Eu vou mostrar para você outras coisas também. Então, é claro, se você faz música, se eu pego Wagner, o Wagner tem processo de fazer a música. Entendeu? Cientificamente, com significado. Entendeu? O cantor tem, Maria Callas tem um jeito de cantar com significado, cientificamente
do como deve ser, etc. Que ela dá o conceito. Tem vários músicos. Tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, tudo isso, etc., que dão a música. Mas eles dão um significado diferenciado, porque dão um significado mesmo, dão um significado para o som, dão um significado para a letra, dão um significado para o produto, dão um significado para um sorvete, dão um significado para uma banana, dão um significado para um pudim, dão um significado para um pão de ló, dão um significado que o pão de ló não é mesmo, tem 300 mil pães de ló, bons e ruins. Então a gente conhece. Os bons a gente pá, os ruins a gente. Entendeu? Isso depende da sua formação. As escolas evitam de dar isso porque não conseguem fazer dinheiro. Se eu chamo todo mundo e falo, olha, vocês vão aprender o que o Wöllner faz. Então, pô, eu quero saber, eu quero fazer, não, o que o Wöllner faz. Você pode fazer. Você aprende para fazer o que o Wöllner não faz. Entendeu? Você aprende. Aí você escolhe, você define. Aí você vai ver que você vai entrar dentro do que o Leonardo da Vinci, Fibonacci, Dürer, etc., fazem dentro daquele conceito. Nós fazemos coisas que o Leonardo da Vinci faz até hoje. Eu não vou dizer que sou um cara perfeito, Leonardo da Vinci, não sei. Entendeu? Mas eu ando, falo, etc., aponto um vídeo, ando com ele, toco piano, escrevo, canto, tudo etc., porque tem as informações que acontecem da qualidade dessas informações. A qualidade dessas informações eu vou aprendendo, senão eu vou fazer coisas que eu vou vender durante 2 anos, fico rico e depois esquece que aquilo lá fica um lixo. Entendeu? Então, isso depende de você. Você quer ser um designer? Eu estou falando a palavra designer como se fosse um Leonardo da Vinci, como se fosse um Dürer. Eu quero ser um Dürer. E como é que eu vou ser um Dürer? Wöllner, eu acho muito importante a sua apresentação e, sobretudo, quando você, agora, ao responder a pergunta da Helena, né, você fala do papel da formação, do papel das escolas. E observando, né, um case que você teve a oportunidade de mostrar para os alunos hoje, eu queria que você efetivamente analisasse, refletisse sobre o papel da sua formação. Como a sua formação te levou a essa percepção e a produção no âmbito do design gráfico de excelência que você, enfim, realizou ao longo de sua carreira. Quais foram os pontos fundamentais da sua formação e depois como você replicou esses valores para os seus alunos na experiência que você teve como fundador da ESG. Eu acho que são 2 pontos muito importantes para você apresentar para os alunos. Olha, eu posso tentar, vamos discutir sobre isso aí, se quiser. Todos nós nascemos, como a gente nasce, todos nós nascemos com inteligência e com percepção. Todos nós. E nós entramos nesse mundo com essa inteligência, essa percepção, essa função, a gente captar as coisas positivas e as coisas negativas. Eu posso ser um bandido ou posso ser um herói. Eu posso ser um perneta ou posso ser um gigante. Eu posso ser um Pelé ou posso ser um Wöllner, jogar futebol. Entendeu? Todos nós nascemos com isso. Todos nós nascemos com isso. Eu, quando nasci, eu percebi que eu tinha um talentozinho. Eu gostava de desenhar. Ninguém falava para mim, desenha. Eu gostava de desenhar, riscava, fazia um círculozinho, e as pessoas que viam para fazer isso aqui, pô, que legal, qualquer coisa, etc. E eu, com esse talento, essa inteligência, eu era mais ou menos
não digo um burro, mas cheio de problemas, não conseguia ver, um autista. Eu era um garoto que sabia desenhar, mas era um autista, não entendia o que estava acontecendo em volta de mim. Não entendia, eu vivia, etc. Foi até aqui no Mackenzie, do lado de frente, no ginásio, né, que eu comecei, eu sempre desenhava. A professora de ciência falava, ela via que todo projeto que ela dava sobre ciência, da cabeça, do dedo, do nariz, do pinto, de tudo isso que ela falava, eu desenhava, que ela mostrava no livro, eu mais ou menos via e copiava. Via e copiava. Eu enchia o caderno, ela falava, eu estava enchendo o caderno de figura. Ela via isso aí. Então ela um dia chegou e falou assim para mim, olha, eu vejo você desenhar, eu acho que você desenha muito bem, tudo isso, etc. E eu fico muito chateado de pegar um livro, mostrar, levantar um livro. Você não quer fazer toda a aula que eu fizer, quer dizer, 2 aulas por semana, 1 aula por semana, eu mostro para você o que eu vou explicar na próxima aula, você vê esses desenhos e chega aqui 1 hora antes de ir no recreio e me faz no quadro negro as figuras que eu vou apresentar. Certo? Falei, é porque assim eu vou te dar uma nota, porque eu vejo que você não tem possibilidade nenhuma de passar de ano. Você é meio autista. Autista significava, eu via, mas não percebia. Sabe? E você, eu vejo que você desenha muito bem, você não quer fazer isso no quadro negro para mim? Você desenha toda a matéria que eu vou dar na próxima aula, na aula logo em seguida, ou no quadro negro para a gente ensinar. Eu falei, que legal, aí te dou uma nota 6 garantido, não faço pergunta nenhuma, não faço nada, e você ganha uma nota 6. E além disso, você ganhar uma nota 6, meu marido, que é professor de matemática, disse que é uma merda, você não consegue passar de jeito nenhum fazendo matemática. E eu peço para ele te dar uma nota 6 também e tal. Eu falei, legal, bacana, tal, tal. Aí eu fui para o quadro negro. Sabe o que significa? Do papel, o quadro negro muda totalmente sua proporção, sua referência de posicionamento, etc. Então, eu tive que aprender a desenhar no quadro negro de pé, e não sentado na mesa. Era tudo uma coisa de certo. E eu aprendi rapidamente, porque eu tinha esse talento que estava dentro de mim para poder fazer esse tipo de coisa. Então, isso em todo mundo acontece, esse tipo de coisa. Às vezes, assim, com esse critério que eu estou falando, às vezes não. Mas acontece para ver. Se você mostra a sua inteligência e o seu talento, todo mundo percebe. Não precisa ter livro para perceber que você é um cara esperto, inteligente, etc, que tem um certo talento. Então, o mundo em volta de você vai vendo. E eu, logo nessa época, eu fazia o jornalzinho da classe. Eu gostava de fazer o jornalzinho da classe. Meu pai era um tipógrafo, ele fazia a produção de tipografia, eu via como é que fazia a tipografia, via os tipos caírem no chão, pegava os tipos que eram, todos eles não eram desenhados, feitos no papel, era um produto, eu juntava, cheirava, vinha, etc. Eu ia para ali, não tipia, levava. Então tudo isso aconteceu em volta desse talento, dessa inteligência que eu tinha, que não era uma coisa que eu, falando com o seu talento, ganhava prêmio, entendeu? Mas tudo isso as pessoas percebem. As pessoas percebem o que você é e às vezes te auxiliam no que você é para se desenvolver. Entendeu? Tudo isso faz parte dessa vida. Entendeu? Então eu comecei a fazer isso, fazia o jornalzinho, desenhava a caricatura dos meus colegas, todo mundo achava legal, riam, etc, etc. Tudo isso era mostrado, etc. E você ia, eu ganhava uma nota 6, garantido para mim. Passar pelo talento que eu tinha, etc. Um dia eu fui naturalmente me desenvolvendo nisso, nesse desenho, etc. E eu queria fazer uma escola de desenho.
E meu pai morreu quando tinha 11 anos de idade, então minha família tinha vários problemas econômicos, de sustentabilidade, tudo isso, etc. E minha mãe via que eu sabia desenhar e falava, você vai ser arquiteto. Eu falei, eu não quero ser arquiteto, eu não tinha nenhuma relação com arquitetura, eu não quero ser arquiteto. Não, você vai ser arquiteto, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar uma aposentadoria legal. Conversa de mãe. Porque toda a família pensa assim. Vai ser aposentado, você vai trabalhar no Banco do Brasil, e você vai fazer um caminho que não tem nada a ver com você. Nem com sua inteligência, nem com seu talento. É só com futuro financeiro material. Entendeu? Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Isso depende de você, de poder perceber, fazer essas coisas. Então eu estava. Esse negócio de ganhar nota 6, na minha história, minha mãe, por exemplo, era muito pobre, ela conheceu o diretor do Colégio Oswaldo Cruz, que era aqui na Santa Isabel, conheceu o diretor, né, que era Pedro Voss, se não me engano, e pediu uma bolsa e tal, o cara deu a bolsa. Eu repeti 3 vezes a primeira série, o cara vai embora. E depois de lá, eu vim para o Mackenzie, que minha mãe também conheceu. Minha mãe era modista, era costureira. Conheceu uma freguesa que também tinha uma relação com o Mackenzie, o diretor e tal. E conseguiu para mim uma bolsa aqui no Mackenzie. E essa bolsa do Mackenzie eu consegui, porque eu era também muito namoradeiro, gostava de garotas, ia atrás de garotas, etc. Um dia fui atrás de uma garota, que era a garota de uns colegas meus, de um colega meu. Esse colega percebeu e me deu uma porrada. Pá! E o diretor do museu do Mackenzie viu a porrada, eu ia cheio de sangue, atravessando logo aqui em frente, atravessando o recreio para me lavar. Ele falou, o que foi isso? Fui expulso. Então perdi essas 2 escolas, etc. Aí entrei depois numa outra escola, tal, e fui mais ou menos, etc. E eu fui seguindo, tal. Aí entrei no Caetano de Campos, que era também uma freguesa da minha mãe, que conseguiu uma bolsa na Caetano de Campos, que era, naquele tempo era um colégio muito importante, etc. Aí eu estava no 2º ano, eu estava já no 3º ano do científico, né? Eu estava no 2º ano e eu li um anúncio no jornal, o Diário de São Paulo, um museu de arte convoca para um curso de como é que era mesmo? IAC, Instituto de Arte Contemporânea. Instituto de Arte Contemporânea, e convoca os alunos para fazer um exame, etc, etc. Eu larguei a Caetano de Campos e fui fazer esse exame, porque eu já tinha mais ou menos, como eu gostava de desenho, eu já tinha mais ou menos uma relação com Aldemir Martins, Guerreiro Wayne, e todos esses colegas que estavam lá dentro, o Geraldo Barros, etc., que eu não era amigo, eu simplesmente ia lá. Então, eu fazia desenho, a Renina Katz, Gisal Valério, todo esse pessoal que eu conheci, Potinho Lazarotto, todos os pessoal que estavam lá. E eu estava mais ou menos entrosado lá, dentro desses caras. E olha, não é que eu não sabia o que era Instituto de Arte Contemporânea, mas eu sabia que era uma coisa que não estava preocupado em dar diploma. Porque minha mãe me levou para Belas Artes uma vez, já que você gosta de desenho, vamos lá na Belas Artes, que tem um curso né? E vamos lá, tal. E a primeira pergunta que ela fez para o diretor, mas dá diploma? O cara disse, não, não dá, então nem pensar. Então saí da Belas Artes, não pude fazer Belas Artes. Mas aí eu fiz o exame no Instituto de Arte Contemporânea, foram de 700 caras, foram escolhidos 30 alunos. Não é que eu fui escolhido? Eu não estava preocupado em Instituto, era para a escola de design me apresentar. Porque o Barney teve uma relação com o Max Bill e ele fez um curso, o Max Bill, com o Le Corbusier, tudo isso, etc.
ele fez um curso já mais ou menos adequado para a modernidade da indústria, da cultura, tudo isso, etc. E eu fui aprovado, os 30 anos. E nem sabia o que era. Mas eu consegui fazer o curso e consegui me apresentar. Aí, de qualquer maneira, como eu era muito pobre, não tinha onde ir, não tinha o que fazer, etc., eu vivia na escola. Assim, essas carteiras aí, eu vivia o dia todo, eu tinha aula só de manhã, nesse Instituto Contemporâneo, e vivia de dia desenhando alguma coisa, junto com Aldemir Martins, então, tudo isso, etc. Eu continuava o curso das oficinas de gravura. Na 7 de abril. Na 7 de abril, no Museu de Arte. O Bardi um dia me vê, que pô, esse cara fica o dia todo aqui. Eu falo, você não quer me auxiliar? Eu vou montar uma exposição, gostaria que você me viesse a possibilidade de você ficar aí o dia todo. Seria bom você dar uma mãozinha, aprender alguma coisa. Está ótimo, claro. Então, fiz 2 tipos de trabalhos. Um foi uma vitrine da cultura antropológica de todo o universo, desde os astecas até os México, Peru, etc., etc. E eu auxiliei a montar, limpar, tirar o pó, mas nem sabia o que ele estava fazendo. Aí, quando ele foi fechar a vitrine, ele falou: professor, o senhor esqueceu uma máquina aqui dentro da vitrine, não dá para tirar? Eu falei, não, isso é uma máquina Olivetti. A máquina Olivetti tem que ver. A máquina Olivetti justamente tem que ver todo esse problema da cultura asteca, inca, etc., que faziam produtos úteis para o elemento humano, para trabalhar, para ver, para usar. Então eu já comecei a perceber essas coisas. Eu era um autista, burro total. Então comecei a perceber. Aí depois dessa exposição, ele me chamou para me fazer uma outra exposição, junto com ele, e ele ia me dar um ordenadozinho. Você vai ganhar assim mais ou menos R$2.000, você vem me auxiliar, etc. Vou fazer uma exposição de um grande artista suíço, pintor, etc., que era o Max Bill. E eu fui fazer essa exposição, auxiliei, não sabia o que era desenho industrial ainda, via fazer desenho e tudo isso, etc. Aí comecei a perceber montando a exposição. Além de perceber montando a exposição, eu conheci 2 outros futuros colegas, que eram a Almir Mazonet e a Mary Vieira. Uma era de Minas Gerais, a Almir era do Rio de Janeiro. E a gente não se trocava ideia, não trocava. E eu já estava mais ou menos me introduzindo na arte concreta junto com o Geraldo de Barros. Que eu fazia, além dessas coisinhas, eu fazia os cartazinhos pintados à mão, que era apresentado no Museu de Arte Moderna, que era no mesmo prédio do Museu de Arte, que ficava no outro elevador dos festivais de cinema das terça e sexta-feira que tinha, eu fazia o cartazinho. E o Geraldo de Barros, que era fotógrafo, que já tinha vindo da Europa como artista, tudo isso, etc. Eu falei, você não quer me auxiliar a fazer uns cartazes? Porque eu ganhei o cartaz do quarto centenário, etc. E eles me estão convocando para me fazer alguns cartazes juntos, né? Para desenvolver o Festival de Cinema, Revoada Internacional. Com todo prazer. Como você sabe desenhar a letra, eu fazia os cartazes de cinema, estava dizendo, você pode me auxiliar nisso. Eu falei, que bacana, tá. Só que eu não posso pagar. Tá bom, e daí? Não tem problema, não sei o que. Mas eu te dou as possibilidades de você fazer esses cartazes e posso te dar umas aulas de fotografia também. Legal, tal, sabe? Eu não tinha nada para fazer do dia todo, eu fui aproveitando. Você vê, toda a vida foi apresentando essas possibilidades. Não é que eu vivia, eu sofria e dava um tiro na cabeça. Era coisa de dar tiro na cabeça às vezes. Mas eu estava lá, vivendo, molecando, tal, aí fui começando a fazer, etc.
Eu auxiliei a fazer a exposição do Max Bill junto com o Bard e foi outra surpresa. Eu percebi o que era o design. Que o Max Bill dava dentro da exposição essa possibilidade de você poder, pelo menos, ver o significado do design dentro do desenho. Certo? Então foi tudo apresentando assim, certo? Quando foi feita a exposição, em 1951, o Max Bill ganhou o prêmio da escultura na primeira Bienal aqui no Brasil. Ele não pôde vir, porque ele estava na Europa construindo uma escola de design na Alemanha. Ele não pôde vir. Ele veio só em 53. Então, durante esses 51 até 53, eu estava lá no Museu de Arte fazendo as bobagens que eu sabia fazer. Né? E as pessoas perceberam de alguma maneira. Mas não podia ganhar dinheiro, não tinha nada dessa possibilidade de tudo que eu fazia. Mas meu talento estava seguindo, eu nem sabia que tinha talento. Aí, em 53, o Bill veio, porque o Bill conhecia o Bard, Max Bill veio e falou para ele, olha, eu estou construindo uma escola, eu não pude vir aqui no Prêmio da Bienal, porque eu estou construindo uma escola na Alemanha, levou todos, ainda está sendo construída, mas a minha intenção de fazer uma escola lá na Alemanha, de design, que é a continuação da Bauhaus, é formar designers de todo o mundo, da África, da América do Sul, do Brasil, do Chile, da Argentina, etc., para fazer o curso lá, etc. Porque lá 60% são alemães e 40% eu quero que seja do mundo todo. 60 alunos. Quem é que foi lá? O Bard falou, esse cara aí. Tudo sem gastar dinheiro, sem nada. Eu não tinha nem dinheiro para viajar. Entendeu? Aí fui, o Geraldo Bard me auxiliou, que era muito amigo meu, o Tomás Farkas, que era o pai do Kiko Farkas, que veio aqui, etc. Eles também falaram, não, cara, pode ir, tem talento, não sei o quê, vamos dar uma força. E deram uma força. O Geraldo conhecia Cláudio Abramo, que era um dos diretores do jornal Estado de São Paulo, que conhecia como é que chama? Jornalista? Não, conhecia um negócio como é que chama esses? Do governo que fazia embaixador, e ele falou, bom, você não pode viajar, tal, eu não tenho dinheiro, tal, não sei o quê. Aí ele me apresentou para um embaixador que morava aqui em São Paulo, na Rua São Luís, e o embaixador me deu um passaporte diplomático, veja você. Que me azarou a vida, esse passaporte diplomático. Coisa pouca. E aí eu consegui, no Ministério da Educação, também uma bolsa de estudo, o mínimo possível, não era quase nada, para poder ir para a Europa fazer o Museu de URB. URB também era 30 alunos do mundo todo. Quem era eu para fazer isso? Eu não estava preocupado. Eu estava simplesmente preocupado de me desenvolver no meu talento, que eu já tinha percebido que eu tinha um talento para poder fazer design industrial também, isso, etc. Então isso tudo aconteceu. Quanto tempo você ficou no mundo? Foi 5 anos. 53, 54? De 53 até 60. Até 58. Então, essas coisas acontecem. E eu não sou um cara assim, super tal. Eu não sou super em nada. Só sou o que você pode ver naquele livro lá, 60 anos de design, que foi feito agora uma exposição lá em Frankfurt, né, na Alemanha. Sem preocupação nenhuma de fazer isso. Simplesmente sendo o que você é. Sendo o que você é, você percebe tudo que sendo o que você é, faz tudo legal. Não precisa se preocupar. E quando você voltou para o Brasil, chegando da Argentina? Bom, aí é outra coisa. Aí
Lá em Ulm, o Niemeyer, eu fui muito amigo do Bill e do Maldonado, que era um argentino. Aí a Neomar Muniz Sodré, que era diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi fazer uma visita ao Max Bill lá em Ulm, na Alemanha. E aí a primeira coisa que ela falou assim, olha, ela tinha a escultura tripartite no Museu de Arte Moderna, ela queria coisas do Max Bill, e eu estou com vontade de fazer uma escola de design lá no Rio de Janeiro. E eu preciso saber quem é que pode me auxiliar, etc, etc. A quem é que podia auxiliar. Né? O mais burro dos estudantes que tinha lá, que era brasileiro, que era eu. Então eu voltei para o Brasil em 58, fiquei um ano lá na Suíça junto com o Max Bill, e voltei para o Brasil em 58, aí e fui aproveitado lá no Rio de Janeiro. A escola de Ulm, ela não era uma escola oficial, quer dizer, não me dava diploma, nada, só me dava o título, né, da escola, etc, etc. Então, eu praticamente, eu vou contar uma coisa para vocês aí que vocês vão se assustar. Eu não recebi diploma nenhum. Nem no jardim de infância. E eu fui simplesmente reconhecido pelas coisas que eu fazia. E eu fui aceito pelo governo brasileiro para ser um dos instrutores para refazer a escola de design junto com o Museu da Moderna do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas a Neomar era esposa do presidente do jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, que foi ele protestava do governo de Juscelino Kubitschek, e o Juscelino Kubitschek tirou todo o dinheiro do Museu de Arte Moderna, em troca da atuação do diretor do Correio da Manhã. Então ela passou toda a possibilidade de fazer dentro do Museu da Arte Moderna com dinheiro vindo do governo, passou para o Ministério da Educação. E eu fui para o Ministério da Educação, onde eu reunia com os possíveis técnicos e artistas que podiam desenvolver o museu de design no Brasil. Design. Hein? A escola de design. A escola de design, a ESD, né? Escola Superior de Desenho Industrial. E eu chamei o meu colega, que chamava Berg Miller, um alemão, que foi meu colega da Alemanha, que a gente teve uma relação muito boa, para vir aqui para o Brasil, não para vir para fazer o museu, mas para participar de um escritório de design que eu estava fazendo junto com o Geraldo Barros, que chamava Forma em Forma. Bom, eu não vou contar toda a história, porque vou ficar 3 anos aqui falando. Bom, mas aí eu queria... Sambonet, né? Sambonet, Roberto Sambonet, que era o Roberto Sambonet, o Pietro Maria Bardi, o Wolfgang Pfeiffer, todo mundo. E a Lina? E a Lina também. Foi também professora minha? Sim, foi. Ela fazia móveis, né, tal, tinha o escritório no mesmo prédio, mas no 8º andar. E ela não era muito acessível, ela não era assim, tipo geral, vamos tomar lá juntos, não sei o que lá. Ela era muito autoritária e muito feiticeira. Mas a gente teve um relacionamento. E eu não estava muito afim de fazer desenho de cadeira, de móveis, etc, etc. Então eu ficava mais relacionado com o Bardi e o Roberto Sambonet, que tinha relações com o design gráfico, né, etc. Mas a gente teve uma relação boa, inclusive ela fez uma outra exposição, ela foi no caminho da artes e ofícios, né, que eu não era mais ou menos muito favorável, mas eu auxiliei ela, trabalhei com ela, quando ela fez uma grande exposição aí no Senac, no prédio novo do Senac, aquele prédio que tem. Toda a indústria italiana praticamente começou depois
dos anos, mais ou menos, antes de 2000, começou a ser destruída industrialmente junto com a evolução dos Estados Unidos, etc, etc. É outra história. Bom, né? então agora eu só queria para você pontuar para os alunos um pouco a sua experiência com a Lina lá no Instituto de Arte Contemporânea e também agora eu queria que você pontuasse um pouquinho a sua relação com o Tomás Maldonado. Você conhecia o Maldonado antes da Alemanha? Você chegou a conhecer? Eu cheguei a conhecer ele conheci antes e conheci lá. Então, eu acho que seria bem importante você comentar um pouquinho sobre, rapidamente também, sobre a sua relação com Bom, o conhecimento que eu tive com o Maldonado e tudo, que era um artista de arte concreta, né? Eu também já estava no caminho da arte concreta com o Valdemar Cordeiro, com o Geraldo Barro, já nessa época, antes de ir para a URB. Né? E a gente teve uma relação nesse sentido. Ele soube que o Max Bill me aprovou para lá e a gente mais ou menos discutiu algumas coisas aqui. Só que o Maldonado, ele naturalmente era 300.000% mais intelectual do que eu, etc. Às vezes a gente não podia se entender muito bem, porque o comportamento dele era mais ou menos científico, intelectual, etc. E eu não seguia. Até hoje eu falo bobagem que nós estamos. Né? Então, mas a gente teve um relacionamento, etc. O lançamento depois com o Maldonado é que o Maldonado ele tinha a cultura latino-americana. E a cultura latino-americana era mais ou menos semelhante à cultura francesa, italiana, Argentina e alguns outros países, Chile, etc, etc, que eram mais ou menos contrário à política do Max Bill, que era suíça, alemã, etc, etc. Então, lá em URB, já naquele tempo houve um certo conflito, depois foi fechado, mais ou menos lá quase pelos anos 70, foi fechado e a escola sumiu. Porque os latinos, né, eram totalmente contrários à inteligência alemã, que era muito mais, vamos dizer, científica e organizada. Não digo que a latina não seria, mas tinha outro tipo de contexto, de continuação, etc. Quando eu vim para o Brasil, inclusive, fazendo a Escola Superior de Desenho Industrial, a gente teve vários problemas. Todos os conselheiros que estavam nomeados pelo Ministério da Educação eram mais ou menos latinos contra a história do fazer uma escola de design totalmente científica e com esse. Todo mundo queria fazer, inclusive o Almir, o Aloysio Magalhães, que era mais ou menos artesanal e queriam fazer cursos de artes e ofícios. E a gente era contra fazer cursos de arte e ofícios. Eu e o Bergville brigamos e nós conseguimos destruir artes e ofícios. E o Aloysio percebeu isso também. Eu acho que seria muito bom você, então, agora falar um pouco da criação da ESG, né? Como você já falou, que foi a Niomar Muniz Sodré que convidou e que se empenhou. E esse posicionamento do Bergmiller, que eu não sei se todos sabem, que foi o seu colega da escola de Urban, que foi professor da ESG, professor de projeto de produto, de metodologia de projeto. E eu acho que seria muito importante você, então, agora, colocar esses posicionamentos existentes na história da ESG, né, e o seu papel, o papel do Berg e o posicionamento do Aloysio Magalhães e dos outros professores que estavam mais alinhados com o posicionamento dele. Colocar esses dois pontos eu acho que seria bastante importante para os eu vou tentar falar, porque é muito difícil você falar uma coisa pessoal. mas você... É claro que houve atritos, etc., pela essa cultura latina, que eu estava falando de URB, né, que existia, etc., e o latino aqui no Brasil. Né?
artes e ofícios, tudo isso, etc. As coisas mais ou menos práticas de fazer móveis, artesanais, e tudo que é essa mais ou menos o caminho que o Brasil tem para a própria Lina, mais ou menos seguiu nesse sentido. E a gente, o Aloysio era um cara muito inteligente, era um pernambucano, que eu até falava para ele assim, legal você ter nascido lá no Recife, porque a cultura do Recife, Ariano Suassuna, e todos esses lugares, tal, e criaram um tipo de referência cultural brasileira, né? Coisa. E eu, por exemplo, não tive isso. Porque em São Paulo não tinha nada de latino. São Paulo era totalmente europeu. Alemão, francês, suíço, francês, nesse sentido mais ou menos intelectual, tudo isso, etc. Era totalmente, eu não tive essa felicidade de ser brasileiro totalmente. Quer dizer, eu nunca fui brasileiro culturalmente falando. Eu sempre assimilei toda essa cultura europeia que eu aprendi, que eu me referenciei desde as exposições que tinha no Museu de Arte do Max Bill e tudo isso, etc. E falei para o Aloysio, pô, que felicidade que você teve, porque eu, infelizmente, não pude aprender isso nada, etc. Que aqui se fazia tudo assim. A primeira identidade do Lula, não sei se você conhece, Brasil, não sei o que, etc., era um retalho de panos, não sei se você lembra, onde tinha Brasil, não sei o que lá, era um retalho. E o retalho de panos não é brasileiro, o retalho de panos é húngaro, polonês, etc. Mas ninguém sabia, porque os húngaros e poloneses tiveram uma referência no Nordeste do Brasil, onde eles levantaram bastante toda essa cultura artesanal brasileira, onde a Lina entrou também, porque a cultura italiana ela foi muito artesanal, a cultura artesanal muito importante, que depois da Revolução Industrial ela retornou a ser artesanal novamente. Isso é uma coisa que vocês devem estudar. Eu estou falando, mas não quer dizer que é uma coisa mais inteligente no mundo que eu estou falando. Eu estou falando a minha posição, certo? Então, o Aloysio, ele percebeu, ele adotou toda a filosofia que ele foi fazendo lá na ESD, e a gente entrou na ESD, que não era uma escola ainda oficial, porque ela não tinha assim, uma referência da arquitetura ou de qualquer outra escola mais ou menos profissional, então ela começou com esse processo do design, procurando perceber. Porque era impossível você fazer uma escola de design aqui no Brasil usando simplesmente os diplomas de mestrados, etc. Porque nenhum mestrado era, naquele tempo, era mais ou menos direcionado no design. Nem a filosofia, quer dizer, nem as escolas da PUC, tudo isso, tudo que era feito, não tinha nada da referência da própria identidade europeia da época depois da Primeira Guerra Mundial, né, que apresentaram as referências de linguagem, tudo isso, etc., que depois foi criado, etc. Mesmo em UME, foi muito diferente vocês ter coisa. Em UME a gente aprendeu que as escolas deviam ser mais ou menos lecionadas não academicamente, lecionadas com profissionais adequados, inteligentes, com relações importantes, tanto com a linguagem, né, tanto com a produção de artesanal, às vezes, de produtos, etc. Então, oficialmente, eles não podiam aceitar, por exemplo, um tipógrafo, certo? Porque o tipógrafo não tem formação acadêmica, né? Uma formação de universidade. Como é que você aceita numa escola universitária um professor sem ter uma referência universitária? Então, várias
situações, ainda, tanto na Europa, também no Brasil, principalmente no Brasil, tinha vários tipos de problemas você aceitar um professor relacionado com o design, quer dizer, com a informação do que seria o design, não simplesmente um negócio artesanal. Artesanal não tinha formação profissional, não tinha formação universitária, não tinha nada, você não podia aceitar. Então a gente evitou que a ESD fosse uma escola oficial, porque nós precisávamos de tipólogos, nós precisávamos de professores de linguagem, de tudo isso, etc., que não teriam a formação industrial. Isso é muito difícil, né? Eu tenho um livro lá de 400 páginas, eu vou falar em 10 minutos, 400 páginas não vai dar. Mas quer dizer que você aí na ESG trabalhou muito com o Berg Miller, que te deu bastante apoio, e também você conseguiu formar uma geração imensa de designers, quase todos também, inclusive com o Aloysio, etc. Porque o Aloysio um dia, aí está no livro, eu fiz uma marca chamada para uma empresa de Jundiaí chamada Argos Industrial. E nessa figura do Argos Industrial, eu fiz a proporção geométrica, uma proporção de... Tem aí? O Aloysio viu esse desenho geométrico do Argos Industrial, ele ficou impressionado, porque antigamente ele não fazia, o artesanato não faz com as proporções geométricas, etc, etc. Quando ele viu isso, ele se transformou totalmente do artesanato para o design. O Aloysio era um cara muito inteligente, muito esperto, muito de formação adequada, e tudo isso, etc., ele conseguiu perceber. Quando ele percebeu isso, ele se juntou totalmente. Ele fez o próprio escritório, baseado no escritório da Forma Informe, quando ele fez a edição. Todos os professores da ESE, naquele momento, não tinham esse tipo de atividade, a não ser o Aloysio, que aprendeu rapidamente nisso. Ele teve uma formação também nos Estados Unidos, na França, etc., em algum relacionamento não bem com o design, mas com uma cultura um pouco mais avançada. E o Gebel Wayne, que era um cearense. O Gebel foi seu contemporâneo na ESD? Na ESD não, foi meu contemporâneo no Museu de Arte. Ah, tá. Né? Era muito amigo do Aldemir Martins, tudo isso. Aí o Aloysio começou a entender isso e ficar mais ou menos junto com toda a experiência que a gente tinha para a formação dos 30 designs que foram aprovados pela ESD, etc. Na ESD, a gente ensinou coisas assim incríveis. Eu dava um trabalho, mostrava aquelas proporções e falava assim, tem que ser em A4, né, formato A4. E tal, vocês me apresentam isso aí na sexta-feira, às 14 horas. Todo mundo, às 14 horas, menos um cara que era o Capeto. Ele até escreve. Que é o atual diretor da escola, né? O Capeto escreveu agora, em homenagem ao meu aniversário, essa história. O Capeto chegou 10 minutos depois, eu falei, você não está aprovado. Esse era mais um esquema do tipo de formação europeia e alemã que eu aprendi. Se você não obedecer todos os conceitos e a formação, tá? Você não está em condições de ser profissional. Besteira, não? Mas é importante isso. Mas ele depois, ele conversando comigo, ele fez um trabalho muito legal. Eu falei, apresenta para os alunos. Ele apresentou para os alunos, mas não passou. Os alunos admiraram, eu admirei, etc. Isso aí foi para ele um choque, não só para ele, como para todos os alunos, etc., que deveriam obedecer todas as formações. É a mesma coisa que eu sou cliente de um Banco do Brasil, e o Banco do Brasil fala, terça-feira
às 15 horas vai ter reunião aqui, você me apresenta às 15. Não adianta chegar às 16 horas. Eu tenho que obedecer isso aí. Entendeu esse conceito? É simplesmente começar a pôr na cabeça dos brasileiros que deveriam obedecer essencialmente todas as informações que o professor dá para poder apresentar. Enfim, isso aí são piadas que tem na vida, mas são coisas muito importantes. E o Capeto hoje reconhece que foi a coisa mais importante que ele aprendeu a obedecer os 10 minutos que ele chegou atrasado. Bom, eu não vou falar muita coisinhas, etc. Eu também já está chegando quase meio-dia. Vocês fazem perguntas que vocês devem fazer. Eu tenho só uma curiosidade. Com relação ao ciclo da Europatex, a criação, quanto tempo levou e quantas pessoas, mais ou menos, o processo envolveu? É só uma curiosidade. Eu envolvi uma indústria. A indústria entendeu, a indústria aprovou e foi feito. 10, 15 anos depois, foi dito para a indústria que devia fazer uma atualização. Não modificação, mas uma atualização com a nova tecnologia, novas informações, com um novo procedimento, inclusive, da própria indústria. Né? Ai, fala um pouquinho da Coqueiro, vai, que é tão bonita essa marca. A Coqueiro, inclusive, da Europa teve... Tão bonita. Ai, gente. A marca não é bonita, a marca é funcional. Eu gosto dessa marca. Fala um pouquinho da marca Coqueiro. É sardinha, né? Sardinha, né? Está publicada até hoje essa marca? Não. A marca da Coqueiro aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Brown. Todo mundo conhece a Brown. Brown. Ela existe desde Ulm, mais ou menos, a Brown. Qual é o nome do design? Aquele jovem grande? É Brown? Dieter. Bom, é amigo meu talvez. A Brown foi vendida pela Gillette, há uns 10 anos atrás. E a Gillette destruiu totalmente a Brown. A Coqueiro foi era uma marca do Brasil, lá de Niterói, se não me engano, uma fábrica de sardinhas, e foi comprada também pela, não sei qual é a marca que comprou, hein? Quaker. Também destruiu totalmente a coisa. E quando apresentei essa marca na Alemanha, vocês não imaginam como adoraram essa marca, tiveram toda essa produção. E aqui no Brasil está modificando, cada 2 anos modificando a lata, etc. O coqueiro veio da parte coqueiro. O que significa coqueiro? Qual é o significado de coqueiro? Inclusive, a gente quando faz uma marca de árvore, a tendência é sempre a fazer árvore mais ou menos com raízes, com folhas, etc. Cada árvore tem um processo totalmente de identificação muito clara, muito natural. Eu posso apresentar para vocês 3 árvores diferentes que a gente vê que são árvores, não tem um significado diferente. Bom, a coqueiro foi baseado no coco, na árvore de coco, etc. Feito com essa proporção, vocês estão vendo, seguinte, e foi feito 3 latas de sardinhas, de tomate, com significados diferentes. Essas 3 latas viveram bastante tempo, foi modificado pela marca de coqueiro, quando foi comprado pela Safiro Americana, que destruiu totalmente. Hoje muda, cada 2 meses muda essa lata. Você não consegue comprar uma lata igual. Cada vez que você compra coqueiro, eu acho, né? Não sei se ainda existe ou não existe. Certo? Foi feita uma série de anúncios. Para mim também é uma indústria que a gente fez uma análise de 2 indústrias de papel. Uma alemã, que é essa ali do Pasto, foi feita em 1892 até 1996, ainda hoje continua evoluindo. E a gente fez uma paralela com a brasileira, que também foi feita em 1890, foi modificado totalmente com significados diferentes, simplesmente identificando a indústria,
mas não o tipo do produto que eles fazem. Até 1979, a gente fez uma marca que vocês estão vendo lá embaixo. Essa marca, você tem aquela marca do papel? Né? Então a Klabin, a gente pegou a ideia de fazer uma marca relacionada com o tipo da indústria de papel. Seguinte, mas aparece toda o papel, que é feito do rolo, que vocês estão vendo, que é o papel da embalagem, do nome Klabin e da produção industrial com são as olhas. Então do papel, seguinte, pode clicar, a gente pegou essa forma, da embalagem pegou essa forma, do nome Klabin pegou essa forma, seguinte, e da natureza a gente pegou essa forma. Certo? Então tudo está relacionado, não é uma coisa simplesmente estética. É estética, mas como função. Né? Bom, enfim, é praticamente isso. Enfim, agora eu acho que o Volner merece uma salva de palmas. Não.